Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós teremos um episódio que vai ajudar você na hora de contar a sua própria história. Nos episódios passados nós falamos sobre como construir a sociedade do zero, mas a pergunta vai depois que você tem a sociedade pronta. Como interagir com ela? Nesse episódio você entenderá como seus reinos urbanos podem ser de uma tal forma que você consiga interagir de uma forma mais intensa, uma forma mais imersiva e trazer assim uma realidade mais diferente, mais autoral, mais sua para os seus jogadores e para os seus leitores. As informações desse episódio foi tirado de um livro chamado Worldbuilding Powers, Cities, do autor Dancing Lighting Press. Se você ficar interessado no final do episódio, o link da descrição vai estar lá para você comprar o livro na Amazon. É um e-book bem baratinho que vale a pena para você comprar e você vai curtir pra caramba. Quando a gente vai construir uma história a partir da nossa cidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é algo que o autor gosta de trazer, que é o tema da cidade e o motivo da cidade. O tema é uma ideia unificadora por trás de um personagem, cenário ou história. É sobre o que trata esse elemento, e muitas vezes serve como um comentário sobre um determinado assunto. Frequentemente, esses são os dois lados de um tema, com uma história, seus personagens, apresentando argumentos de ambos os lados. Quando se trata de uma cidade, o tema costuma ser sobre a necessidade do indivíduo contra as necessidades da sociedade. Já o motivo é um elemento recorrente com um significado simbólico. Pode ser uma palavra, uma frase, uma imagem ou um dispositivo de narração de história. Elementos específicos da cidade ou as pessoas que habitam podem representar várias ideias recorrentes. A arte e a cultura não são apenas uma expressão de riqueza e sofisticação, são símbolos de segurança e oportunidade. Então, depois que você define qual vai ser o tema e qual vai ser o motivo da sociedade, nós precisamos dar vida para ela. E como a gente dá vida para ela? Com pessoas. Depois que você criou toda uma sociedade, toda uma cultura, vamos colocar isso dentro da cidade e fazer aquela cerejinha para que dê tudo certo e você consiga criar uma cidade bem mais vívida e realista. Então eu vou trazer para você um pulo do gato para conseguir fazer com que a sua cidade seja muito mais interagível com os seus personagens e com as pessoas que estão em volta dela. Cidade e senso comum. Saber quais são as informações que podem ser sabidas. Senso comum, boatos, rumores, lendas, segredos. Tudo isso são coisas que são legais você criar e entender qual é a importância de cada uma delas fará com que a sua cidade tenha segredos, boatos, alguma coisa relacionada a alguma coisa verdadeira, alguma coisa relacionada a alguma coisa falsa. Conte as histórias, deixe com que elas fluam nas bocas dos seus personagens, nas vielas da sua cidade e assim chegue até os seus personagens. Cidades e nomes. Nomes auxiliam a estabelecer o caráter do local. Trocadilhos não mostram seriedade e nomes sombrios e misteriosos mostram passado sofrido. Nomes e apelidos representam temas e motivações e também auxiliam nessa caracterização. Então, se você quiser trazer uma ideia um pouco mais leve, por que não chamar, por exemplo, o Homem Manco, onde fala da história da taverna onde o primeiro bardo ele era manco e mesmo assim trazia alegria para a galera? Ou, por exemplo, num lugar mais sombrio, afastado da cidade, onde você traz uma ideia chamada o bar do homem sem cabeça, onde existem pessoas penduradas sem cabeças. Cidade e necessidades do personagem. Entender as necessidades do personagem e colocar as estruturas que ele precisa, retirar aquelas que ele precisa para forçar uma maior interação com a cidade. E essas necessidades podem ser motivação, objetivo, medo. Entender quais são as motivações dos personagens para que eles se mantenham dentro da cidade é algo muito legal. Alguns desafios, algum objetivo que ele tenha que completar, alguma coisa relacionada com alguma coisa que ele precisa fazer. Ou algum tipo de medo, como por exemplo, o medo de ficar sozinho, o medo de alguma raça, o medo de alguma magia, o medo de alguma pessoa. Colocar esses desafios mentais, psicológicos, culturais são interessantes para deixar a sua cidade muito mais interessante para os jogadores, para os leitores, para os personagens propriamente ditos. Outra coisa interessante que você pode trabalhar também são os pontos de encontros e o dia a dia. Quando estamos construindo a cidade, geralmente pensamos nos elementos mais práticos da cidade. Obviamente ele precisa existir por conta própria, independente de qualquer história. Mas quando ela possui um significado não apenas para o seu mundo, mas também para os seus personagens, ela ganha muito mais força e vida. Por isso, estabelecer os locais importantes que impactam na cidade por algum motivo social, econômico, religioso, ou até mesmo para os cidadãos diretamente é muito importante também. Esses locais, quando possuem ligações fortes com a tríade da boa história, deixa cada vez mais forte. E essa tríade é o personagem, a história e o world building. Então coloque locais com relações emocionais fortes com os habitantes e personagens. Outro ponto importante é trabalhar cidades e conflito. Quando falo de conflito, não estou falando necessariamente de disputas, mas complicações mentais e emocionais para os habitantes. Ou seja, crie obstáculos. Conflitos diretos, quando uma cidade cria obstáculos físicos para o objetivo do personagem, uma multidão, pontes quebradas, guardas, labirinto de casas.
Conflitos indiretos, que seriam algo mais relacionado com os gêneros lost da cidade, como leis, costumes, crenças, a religião. Um outro ponto legal que você pode trabalhar é a cidade e as organizações que você trabalha dentro dela. Você já viu falar de Ku Klux Klan, Illuminati, maçonaria, Opus Dei, ONGs, movimento LGBT? Colocar essas organizações com ideias diversas na cidade, seja ela ligada a ideologias positivas, negativas, neutras, sempre ajudam a criar conflitos diretos e indiretos que não apenas na cidade, quanto aos personagens e à história propriamente dita. Outro ponto importante quando você vai trabalhar a interação da sociedade é o gênero e a tecnologia. Uma das coisas mais importantes quando você vai criar a cidade é entender qual é o gênero que você vai escrever ou narrar. Uma porta pode ter diversas descrições quando você quer passar um sentimento e sensação correta com ela. Ela pode ser de madeira, de ferro, de ossos, de tripas, espíritos, do amor, caso você queira fazer uma alegoria. Por isso, entender o gênero ajudará a desenvolver melhor as sensações que você quer trazer, além de estar também diretamente ligado com a tecnologia que envolve a sociedade. Pois, além das portas que já foram citadas, ela pode ter scanners associados, leitor digital, de íris, ou até mesmo áurico ou kármico. Se você gostou dessas ferramentas que eu trouxe aqui para vocês, essas pequenas dicas, você pode encontrar o livro na descrição do episódio, falando mais sobre World Builder e relacionados às cidades. E tem outros pontos também que o autor, que eu também já citei, ele vai trazer outros pontos bem legais sobre outras coisas relacionadas principalmente ao mundo de RPG. Então, se vocês gostaram, eu posso trazer mais dicas rapidinhas, mais ferramentas rapidinhas que vão complementando melhor a sua cidade e o envolvimento com seus jogadores. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!